Podem sentar-se. Boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, que prazer é poder estar aqui, abrir a Bíblia, estudá-la com os irmãos. Ontem foi uma noite tão especial. Hoje o dia todo, na verdade a manhã toda. À tarde eu tive com o pessoal da mídia e da comunicação da igreja, participando de um podcast. E agora nós estamos aqui. Mais uma vez eu quero agradecer ao bispo Rubem, ao pastor Robson, toda a equipe pastoral da igreja, toda a liderança que me recebe aqui com tanto carinho. É um privilégio. Deus os abençoe muito. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. Ontem à noite nós dissemos, alinhados com o tema desta conferência, que é a Igreja de Cristo, nós dissemos que a única esperança que há para este mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. A única esperança de paz com Deus, paz de consciência, paz uns com os outros, seja na faixa de Gaza, na Ucrânia, nas comunidades do Rio, nas ruas do Brasil, paz na sua casa, paz no seu coração. A única esperança de paz é o Evangelho da cruz de Cristo. Evangelho este que deve ser pregado através das agências do reino de Deus espalhadas pela terra. Essas agências são igrejas locais, igrejas como esta. Jesus deu a grande comissão ao seu povo, às suas igrejas, porque indo, fazendo discípulos, batizando-os, inserindo-os na igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas, essa é a única esperança para esse mundo. Ontem à noite dissemos isso e eu terminei com a seguinte nota, de que hoje nós tentaríamos definir o que é um cristão. E eu quero definir isso em linhas gerais e a partir daí desembrulhar alguns textos bíblicos com vocês, mais especificamente a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Se alguém perguntasse para você o que é ser crente, o que é ser um cristão, pense aí na sua cabeça, faça esse exercício agora. O que é ser um cristão? Santinha, cadê a Santinha? Está caladinha, minha filha? Oh, coisa linda, está calada. A irmã está bem? Vem cá que eu vou orar pela irmã. O que é ser um cristão, Santinha? Entendi. É o quê? Eu vou explicar. Santinha sabida. Eu estou aqui para responder. O que é ser um cristão? As pessoas vão dizer, ser cristão é acreditar em Jesus. Tá certo? Tá, mas não é só isso. Porque então o diabo é cristão. O diabo acredita em Jesus. Acredita tanto nele que faz tudo para que o reino dele não se estabeleça na terra. O diabo acredita em Jesus. O diabo conhece Jesus.
O diabo conhece e treme, é o que o apóstolo Tiago escreveu. Um cristão, quando você olha para a Bíblia, é alguém que, como vimos ontem, pelos méritos de Cristo, se reconciliou com Deus, se reconciliou com o povo de Deus. Lembra do texto de Efésios 2, que vimos ontem? 2,16 especificamente. Em Cristo nós nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos com o povo de Deus. Portanto, ser cristão não é ser um ser isolado de outras pessoas. As pessoas vão nos dizer hoje, não, o que importa sou eu e Deus. Resposta errada. Um cristão é alguém que se reconciliou com Deus, reconciliou-se com o povo de Deus. Terceiro, tendo se reconciliado com o povo de Deus, torna-se membro ativo de uma igreja local. Lembra que eu disse que todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas? Você se recorda de Hebreus 10, 25? Quando o autor aos Hebreus ele escreve dizendo: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Você se lembra lá no final da carta aos Hebreus, quando o autor fala que nós temos que nos submeter aos nossos líderes, pois velam pela nossa alma. O que você entende disso? É muito óbvio. Um cristão é alguém que tem uma igreja, é alguém que tem pastores sobre ele, velando pela alma dele, cuidando da alma dele. Um cristão não é um indivíduo solto na vida, dizendo, eu e Deus estamos bem. Não é isso que o Novo Testamento descreve como um cristão. Um cristão sem igreja é como você caminhando nas ruas de Nova Iguaçu e de repente ali em frente ao shopping, você olha na calçada assim, tem uma orelha no chão. O que você ia fazer? Uma orelha, uma mão subindo a escada do shopping, uma perna atravessando a rua. Que coisa horrorosa. Uma orelha, um nariz, uma língua, um pé solto na rua. É horroroso, é horripilante. Por quê? Porque o que se espera de uma orelha? Que ela esteja na cabeça de alguém. O que se espera de um nariz? O que se espera de uma mão, de um braço, de uma perna? Ou seja, que nossas partes e membros e órgãos estejam num corpo. Aliás, essa é a imagem que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja. O corpo de Cristo, Ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Crente sem igreja é orelha viajando pela Dutra. É dedo jogado na calçada. Mas sabe o que é impressionante, Santinha? Tem um monte de gente que se diz cristã e diz, eu estou bem com Deus. Eu não preciso de igreja. Estou bem com Deus. Está nada. Você é uma língua solta na calçada. Um braço solto na rua. Um cristão é alguém que se reconciliou com Deus, reconciliou-se com o povo de Deus, é membro ativo da igreja de Deus, e quarto, nessa igreja ele busca
crescer para não ser jogado de um lado para o outro com todo o vento de doutrinas. Não é o que Paulo escreve aos Efésios? Por que Deus colocou pastores na igreja? Bispos, pastores, presbíteros, para edificar os crentes. Ovelha bem alimentada, pastor Rubem me disse isso ontem. Ovelha bem alimentada, bem cuidada, produz outras ovelhas, e Paulo diz, não vai ficar jogada de um lado para o outro com todo o vento de doutrinas. Essas ovelhas reconciliadas com Deus, reconciliadas com o povo de Deus, membros ativos do corpo local, uma igreja local. Em quarto lugar, elas estão crescendo, elas estão sendo ensinadas pelas mensagens, pela pregação, E em quinto lugar, esse cristão, ele se identifica com os outros. Ele, como Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios, o pé não vai dizer para a mão, eu não preciso de você. Mas não é assim que muitos crentes fazem? Eu não preciso dela. E Paulo escreve em Coríntios, capítulo 12, você não pode dizer eu não preciso do outro membro da igreja. A gente precisa de todos os órgãos, de todos os membros funcionando. Agora vamos voltar ao diabo. O diabo crê em Jesus, mas ele não é reconciliado com Deus, ele é inimigo do povo de Deus, ele só entra na igreja para estragar e desgraçar as igrejas, ele não é membro de uma igreja, ativamente falando, ele é ativo. Ele é o primeiro a chegar aqui e o último a sair, mas o que ele quer ver é o inferno aqui dentro. Ele não busca crescer na comunhão do corpo, e ele, como pai da mentira, é aquele que fica soprando no ouvido dos crentes, você não precisa deles. Então, um cristão, não se esqueça disso, e eu desafio você a ler o Novo Testamento, de fato, de Gênesis a Apocalipse, lê a Bíblia, para você ver se um cristão não é isso, com esses 5 elementos. Reconciliou-se com Deus, reconciliou-se com o povo de Deus, é membro ativo do corpo, busca crescer nessa comunhão, ser edificado, ser ensinado, e se identifica com os outros, jamais diz, eu não preciso da mão, do pé, da perna do outro. Isso é ser cristão. Não existe saúde, não existe cristianismo sem igreja. Nós que somos filhos da reforma protestante, nós que somos evangélicos, a gente aprendeu corretamente, biblicamente, a igreja não salva. A igreja não salva. Mas eu temo, pastor Rubem, que por crermos nisso, sabe o que a gente faz com a igreja? Já que a igreja não salva, eu não preciso. É aí que está o diabo. Porque Deus nos salva pelos méritos de Cristo, mas Ele nos salva inserindo-nos no seu corpo, e Ele nos santifica na comunhão da igreja. A igreja não salva, mas viver em comunhão ativa com uma igreja é o que os salvos fazem. Eu me converti com 19 para 20 anos, eu odiava crente, eu odiava pastor. Me chamar para ir na igreja era brigar, era xingar. E algo aconteceu assim, automaticamente, da noite para o dia. Então logo o Senhor me salvou,
logo iniciou um desejo de estar com o povo de Deus, de conhecer a Bíblia, de conviver com a igreja. Eu não sei como é que crente aguenta ficar em casa no domingo assistindo Fantástico. De manhã cedo assistindo, o que passa cedo? Nem sei. O que passa cedo? Vocês sabem, né? Fala não. Assistindo Faustão domingo à tarde. Coitado dele, nem sei como é que ele está. Assistindo Flamengo e Fluminense. Ô Senhor, põe a mão. E não prepara o coração para estar com Deus, na comunhão do povo de Deus. Meu povo, a igreja não salva, mas estar na igreja é o que os salvos fazem. Se você não tem desejo de estar com o povo de Deus, de coração, examine-se, pois, a si mesmo, para ver se de fato você está na fé. Porque a gente tem vontade de estar com aqueles que a gente ama. Dito isso, definido isso, eu quero caminhar com você pela carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Para a gente ver como a igreja é de fato a estratégia do Rei Jesus, para que a grande comissão seja cumprida, o mundo seja transformado, salvo, e Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Eu quero começar lendo capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 18. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Lembra que eu disse ontem à noite? Tem crente que acredita que a letra mata. Se a letra matasse, Paulo não teria dado uma descrição doutrinária sobre a segunda vinda de Cristo, uma escatologia, uma doutrina das últimas coisas. Vocês estudam isso no seminário. E ao concluir a doutrina dos últimos dias, Paulo diz assim: portanto, animem uns aos outros com essas letras. A letra não mata. Jesus foi quem disse que as minhas palavras são espírito e são vida. A letra não mata. A letra ungida pelo Espírito de Deus anima, Paulo está dizendo. Jesus disse, dá vida. Você já ouviu ou você já disse o seguinte: eu sei o que eu devo fazer, mas eu não tenho ânimo. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não tenho ânimo sequer para iniciar as tarefas mais simples. Tudo parece sem graça. O que quer que eu precise fazer, eu tenho que me arrastar, precisam me empurrar para eu conseguir executar. Eu sei o que eu tenho que fazer, pastor, mas eu não tenho força, eu não tenho ânimo. É assim que você se sente? Como recuperar o ânimo quando você perde o ânimo e fica sem motivação para viver? O desânimo, gente, é a causa de muitos males em todas as áreas da vida. E talvez o desânimo seja a grande causa da irrelevância. Talvez o desânimo seja a grande causa da falta de relevo ou de atuação importante da igreja neste tempo. As pessoas estão tão desanimadas com tudo, que com a igreja então, como eu ouço as pessoas dizerem,
Estou tão desanimado com a igreja. Afinal de contas, se você está desanimado, você não consegue fazer muita coisa. Gente sem ânimo, a pessoa desanimada, ela se prostra, ela desiste de tudo. Crianças se prostram, adolescentes se prostram, jovens se prostram. Os números e as estatísticas estão por aí, ao alcance de quem quiser. Basta você dar um Google e você vai ver que do pequeno ao grande, todos nós precisamos de ânimo para prosseguir. Aonde recorrer quando nos falta o ânimo, a esperança? A primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta para quem está com falta de ânimo. Essa palavra é interessante, ânimo, literalmente significa alma, fôlego. Quem perde o ânimo, perde a alma, perde o fôlego, perde o sabor. E todos nós, vamos ser honestos, de tempos em tempos, todos nós precisamos recobrar o ânimo com cargas de fé e de esperança, as mesmas que nesta carta Paulo tem a nos oferecer. Sem ânimo você perderá a motivação, não é só com a igreja não, a motivação para viver. Não importa a sua idade. Eu sei que este é um culto de jovens, linkado com esta conferência, portanto, você jovem, você adolescente que me ouve, não se iluda. Adolescentes perdem ânimo, perdem motivação, jovens também perdem. Sabe por que nos dizem que vivemos? Você não percebe tanto isso? Você está sem ânimo? Por causa desse negócio aqui chamado smartphone. Porque você fica nele, passando rios o tempo todo. E você não consegue perceber que o que você está tentando, querendo, buscando, é ânimo. Porque se essa tela desligar e ficar preta assim, você descobre que você está desanimado para viver. É isso que eu tenho visto na vida de dezenas de adolescentes e jovens. Todos nós perdemos ânimo. A Bíblia diz que até os jovens perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exaustos. Deus, no entanto, dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Como? Ânimo é fruto de fé e de esperança. Você já viu alguém em depressão? Ela não tem ânimo, ela não tem esperança. Ela não tem coragem de sair da cama para lavar o rosto, para tomar banho, para escovar dente. Isaías escreveu assim, Isaías 40, 29. Os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Portanto, gente, fé e esperança para se recobrar o ânimo é o que se tem em 1 Tessalonicenses. Como é que Paulo veio a escrever essa carta? Depois da separação forçada entre Paulo e os cristãos tessalonicenses, depois de ter sido levado às pressas para a cidade de Bereia, você lê isso em Atos 17, de 5 a 10. Ele
começou um belíssimo trabalho em Tessalônica. Os judeus quase o mataram. Para não morrer ele tem que fugir, e ele então, a fórceps, ele é separado daquela igreja, daqueles crentes. E tendo se separado tão à força, ele ficou cada vez mais preocupado com o progresso da fé dos irmãos ainda tão jovenzinhos na fé. Paulo, no entanto, ficou animado quando ele ouviu o relatório positivo. Timóteo e Silas, os quais tinham ficado em Tessalônica, você lê isso em Atos 18, verso 5. 1 Tessalonicenses 1, verso 1, Paulo diz que ele está escrevendo com Timóteo e Silas. Então, quando ele ouve as notícias, já que Paulo saiu correndo, mas seus discípulos ficaram para trás, quando eles reencontram-se com Paulo, dão boas notícias, essas ponderações que Timóteo e Silas trouxeram para Paulo, fizeram ele escrever essa carta tão calorosa de elogio, de exortação e de encorajamento cristão. Aqui na carta, os crentes de Tessalônica são elogiados por permanecerem firmes, juntos como igreja, mesmo que sob grande aflição. Na carta, esses cristãos são exortados ainda mais à excelência numa caminhada cristã frutífera. Eles que se reconciliaram com Deus, se reconciliaram com o povo de Deus, são membros ativos da igreja de Tessalônica, não deixam de congregar como é o costume de alguns, mesmo que debaixo de grande aflição, estão buscando crescer. Não dizem um para o outro, não preciso de você. Paulo quer exortá-los a que cresçam ainda mais, e Paulo quer também encorajá-los a respeito de seus entes queridos que estavam morrendo. E eles não sabiam o que ia acontecer, já que estavam morrendo, e Paulo então vai falar sobre a esperança daqueles que morrem em Cristo. E aqui tem algo tremendo. O tema da segunda vinda de Cristo é recorrente nesta carta. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11, esse bloco grande, do 4 verso 13 ao 5 verso 11, forma um dos mais completos desenvolvimentos desta verdade crucial no Novo Testamento, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. E de fato, cada capítulo de 1 Tessalonicenses termina com uma referência à segunda vinda. Cada um dos capítulos desta carta vai terminar com uma referência à volta de Jesus, e vai relacionar a volta de Jesus com algum aspecto da vida cristã. E aqui a gente já tem um enorme princípio. Você precisa da igreja que com doutrina, sobretudo a doutrina de que Jesus virá em breve, você viva uma vida cristã diferente da vida desanimada, sem ânimo. É impressionante. Essa carta, ela é toda costurada com a doutrina da segunda vinda de Jesus. Eu não vou ler agora, porque nós vamos ler adiante, caminhando, mas veja, capítulo 1, versos 9 e 10, vai ligar a segunda vinda de Jesus com a sua salvação. O capítulo 2, 19 a 20, vai ligar a segunda vinda de Cristo com o seu serviço cristão. Porque o salvo não é salvo para ficar na frente da Netflix
esperando Jesus voltar. O salvo vive com a santa expectativa da vinda de Jesus, servindo. Ele ligou a segunda vinda com a salvação, Paulo ligou a segunda vinda com o serviço cristão. Capítulo 3, verso 13, Paulo vai ligar a segunda vinda de Cristo com a perseverança dos crentes. No capítulo 4, verso 16 a 18, Paulo vai ligar a segunda vinda de Jesus com o consolo dos crentes. E o capítulo 5, versos 23 e 24, vai falar da segunda vinda com relação à santificação dos crentes. Você não pode deixar de ver isso nessa carta. O que costura essa carta é a segunda vinda de Jesus. E Paulo liga a segunda vinda de Jesus com salvação, com serviço, com perseverança, com consolo, com santificação. A carta inteira está costurada ao redor deste tema maravilhoso. A carta tem 5 capítulos, 89 versículos, e ela é dividida em 2 grandes partes. A primeira parte, capítulo 1 a 3, capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai fazer reflexões pessoais a respeito daquelas ovelhas de Tessalônica, com quem ele conviveu, ainda que por pouco tempo. São as reflexões pastorais, pessoais de Paulo, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 4 e 5 vão ser instruções pastorais para os tessalonicenses. Capítulos 1, 2 e 3, reflexões. Capítulos 4 e 5, instruções. E o que a gente aprende aqui? Veja, capítulo 1, marcas de uma igreja saudável. Ora, e se a igreja é saudável, ela vai crescer, ela vai ser relevante. Eu acompanhei meus 2 filhos, meu casal de filhos, ao pediatra, enquanto eu pude, até eles ficarem maiorzinhos. Toda vez que chegava lá, antes de qualquer coisa, o que o pediatra faz com o bebê? Pesa, mede, anota lá, senta com o papai e a mamãe. Primeira pergunta, qual é? Está alimentando bem? Não é assim? Por quê? Porque se está crescendo, se está ganhando peso, se está comendo bem, está saudável. Saudável não cresce, saudável não ganha peso, saudável não tem fome. Vocês podem ver que eu tenho bastante. Então, Paulo no capítulo 1, ele vai mostrar como que tem que ser essa igreja saudável. O que ela revela? Capítulos 2 e 3. É interessante, porque toda igreja saudável, o bispo Rubem está aqui no lugar de dar aula disso para nós. Até me constranjo tendo que falar isso diante dele. Toda igreja saudável é saudável em grande medida porque seus pastores e líderes são saudáveis. Então Paulo concentra no capítulo 1 nas marcas da igreja saudável, capítulos 2 e 3 nas marcas de um ministério saudável. Agora não se iluda, capítulo 2 e 3 não serve só para pastor não. Porque você lembra o que Hebreus fala? Que as ovelhas têm que seguir o exemplo dos líderes.
A saúde modelada pelos pastores é o que se espera de cada crente. Então, a igreja saudável, capítulo 1, líderes saudáveis, capítulos 2 e 3, capítulo 4 e 5. Cristãos saudáveis. No capítulo 1, a instituição, a igreja cristã Nova Vida, como um corpo. Capítulos 2 e 3, os líderes. E também, indiretamente, o que se espera do povo. E os capítulos 4 e 5, o tipo de cristãos, individualmente. É sobre igreja essa carta. E eu quero te mostrar isso. Eu quero que nesta conferência, refletindo sobre a igreja de Cristo, você enxergue isto. A única esperança para este mundo é uma igreja com as marcas que aqui veremos, com o tipo de líderes que aqui encontraremos e o tipo de crentes que aqui enxergaremos. Capítulo 1. A fonte de saúde da igreja. Capítulo 1, versículo 1, Paulo vai fazer uma saudação, mas não se iluda, toda saudação tem uma mensagem poderosa. Paulo não desperdiça palavras. Neste primeiro versículo, já se aprende sobre a necessidade de encorajamento cristão. E de como você precisa disso no contexto de uma igreja. Se você se desanimar, você não conseguirá ser o tipo de instrumento que Deus precisa para este mundo ser transformado. Olha o capítulo 1, verso 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta. O ministério pastoral nunca é de um homem só. Nós, Paulo, que teve que sair correndo para não ser morto, Silas e Timóteo que ficaram para trás e depois trouxeram notícia. Nós estamos escrevendo a carta à igreja em Tessalônica. Interessante, lembra que eu disse ontem? Carta não foi escrita para crente individual, não existe WhatsApp para crente no Novo Testamento. Existe uma lista de transmissão que os apóstolos enviavam para a igreja e o pastor ou bispo ou presbítero lia para a igreja e a igreja ouvia. Tanto que no Apocalipse vai dizer, lembra quando eu vim aqui, a gente falou disso? Bem-aventurado o que lê, singular, e os que ouvem, plural, as palavras desta profecia. A carta era enviada para a igreja e o membro da igreja, conectado com Deus por meio de Jesus, reconciliado com o próximo, em comunhão com a igreja, ele recebia a mensagem. Nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. Aliás, Jesus nos ensinou a orar assim. Pai meu que está nos céus. Foi assim? Não. Pai nosso. O cristão nunca é definido como um ser solitário, desigrejado. A vocês que estão em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Graça e paz. Sem isto, ninguém vive. Sem a graça manifestada em Jesus Cristo, que te salva do seu pecado, Jesus Cristo, Ele nos proporciona duas coisas absolutamente essenciais: vida perfeita e morte substitutiva.
Vida perfeita, porque nós não conseguimos viver uma vida perfeita. Por isso que a gente lê na Bíblia que Jesus é a nossa justiça. Ele foi o único e perfeito justo. Ele viveu uma vida perfeita e Ele morreu uma morte substitutiva. O salário do pecado é a morte. A graça de Deus nos proporcionou a vida perfeita de Cristo e a morte substitutiva de Cristo. E quando você se arrepende e crê nesse Cristo, você desfruta de paz. Paz com Deus, paz de consciência, paz com o próximo. Essa é a fonte de toda saúde de crentes e igrejas. Igreja que não é pastoreada por um homem só, tem seus Paulos, Silas e Timóteos, e esse povo reunido, esse povo cuidado pelo seu bispo e pastores. Essa igreja, ela desfruta do Evangelho, porque graça e paz são frutos do Evangelho. Por isso que nós somos uma igreja evangélica. Paulo vai prosseguir, ele vai orar agora por esses jovens cristãos. Na verdade, as orações de Paulo por esses cristãos é um dos aspectos mais constantes e recorrentes da carta. Paulo faz 3 orações nessa carta, capítulo 1, de 2 a 10, capítulo 3, de 10 a 13, e capítulo 5, 23 a 24. 3 orações na carta. Como que dizendo, eu não consigo pela minha própria força. Se Paulo não conseguia, quem faz você achar? O que faz você achar que você consegue? Na primeira oração, no capítulo 1, de 2 a 10, Paulo vai agradecer a Deus pelo que Paulo já via naquela igreja, já enxergava. E nas orações do capítulo 3 e 5, Paulo vai pedir a Deus que faça ainda mais. Como eu achei bonito o bispo orando ontem, depois do cântico tão maravilhoso, um momento de cânticos. Você se lembra como o seu bispo orou ontem? Que bonitinho, o bispo é fofinho demais. Ele disse assim, poderia ter sido melhor, meu Deus. Sempre pode ser melhor. Capítulo 1, Paulo agradece pelo que já havia. Capítulos 3 e 5, ele pede mais. Que Deus faça ainda mais. Vamos mergulhar nessa primeira oração, rapidinho, para a gente concluir. Nosso objetivo hoje é esse capítulo 1, amanhã de manhã os demais, de manhã e à noite. Vamos lá, a igreja saudável, ela é cheia de fé, de esperança e de amor. Pastor Judy Clay, hoje cedo, falou tão bem, citando inclusive, usando esse texto, expondo esse texto. Ele falou desse tripé que não pode faltar na vida do crente, e era por causa disso que Paulo estava orando, agradecendo a Deus por aquela igreja. Era uma igreja cheia de fé, de esperança e de amor. As pessoas sempre me perguntam, pastor, às vezes, quando viajo, encontro pessoas e elas dizem, como é que eu escolho uma igreja? Paulo vai dizer isso aqui agora. Capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Sabe por que crente precisa de igreja? Porque crente tem que estar debaixo de cobertura de oração. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Você precisa de gente orando por você. Tantas vezes você não tem força para orar.
Mas tem gente orando por você. Verso 3: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, ou fé operante, seus atos em amor, e sua firme esperança, ou esperança inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé que é fruto do conhecimento de Deus. A fé tem pelo menos dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O aspecto objetivo é o conteúdo da fé. A fé que uma vez por toda foi entregue ao povo santo, a doutrina, a palavra de Deus. Você crê nesse conteúdo, você se deixa moldar por esse conteúdo. A fé é fruto do conhecimento bíblico da pessoa de Cristo. Nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. A fé nasce e a fé se sustenta da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não há uma igreja cheia de fé que não tenha muita palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não importa o tanto que você sinta qualquer tipo de sensação durante o momento de louvor. Lá em Goiânia, bispo, tem uma igreja que, para atrair gente, colocou um pula-pula. Eu fico imaginando o bispo pregando e o Carlos Correia lá no pula-pula. Que loucura é essa? Que macaquice é essa? Aí o povo sai de lá eletrizado. Deus falou, Deus visitou. Está mais para o diabo do que para Deus. Porque a fé operosa, ela é fruto de se ouvir a palavra de Deus, de se entender a palavra de Deus, de se conhecer Deus, de se abraçar o Deus que está sendo revelado na Bíblia, na exposição bíblica. Paulo agradece a Deus também pela esperança deles, esperança firme. A esperança é fruto da comunhão no Espírito, de forma a nutrir a fé na palavra de Deus. A esperança aponta você para as promessas de Deus. E uma vida cheia de fé e de esperança, inevitavelmente produz amor. Eu gosto de usar a seguinte ilustração: a fé é o soquete da lâmpada. A esperança é a energia que corre, a promessa de Deus. A lâmpada que acende é o amor. Uma pessoa sem fé e esperança não brilha, não ama. O amor de muitos tem se esfriado e vai esfriar mais, porque fé e esperança têm morrido. Fé e esperança que brota da palavra de Deus. Se você sente que seu amor esfriou na igreja, de algum modo, no casamento, examine a sua fé, examine a sua esperança. No que você tem crido, no que você tem posto esperança. Não é uma plástica com silicone novo que vai salvar seu casamento. Não estou nem dizendo que é pecado pôr não, viu? Não estou dizendo isso não. Onde está a sua esperança para salvar um casamento, para salvar seu filho, para salvar sua vida?
Examine a fé, examine o conteúdo do que você crê, examine aquelas coisas que de algum modo você procura esperança. O amor de muitos tem esfriado, porque não tem mais fé e esperança em Cristo Jesus. Por exemplo, se você perguntasse para mim, Pastor Leandro, você acredita na Cris, sua esposa? Eu diria sim e não. Porque se você perguntasse para mim, você confia na sua esposa? Sim e não. Como assim, pastor? Você terá que me explicar o tipo de confiança de que você está falando. Por exemplo, eu não confio na minha esposa para pular de paraquedas. Ela não tem coragem de fazer isso. Sei que ela não vai fazer isso. Eu não confio na minha esposa para consertar o motor do meu carro. Mas eu confio de que ela é só minha e jamais se deitaria com outro homem. O que eu quero dizer com isso? Eu confio em Jesus. Qualifique isso. Você confia em Jesus para o quê? O que de fato Ele te prometeu? Ele não te prometeu curar de toda unha encravada. Mas Ele prometeu te salvar e completar essa obra te levando para o céu. Isso Ele prometeu. Nisso Ele não mente. Ele é fiel para cumprir isso. Pastor, mas Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades. Eu sei, algumas delas, tantas delas, Ele já curou e você nem viu. Mas você tem que entender que a obra de Cristo não compreende apenas este momento da história que a gente está vivendo. Nós seremos plenamente curados. Meu filho tem doença de Crohn, os irmãos se lembram, eu contei isso aqui da última vez. Isso foi em 19, em 2020 ele quase morreu. Ele perdeu 19 quilos. 2 médicos rejeitaram operar ele no pronto-socorro, porque o abdômen agudo, e eu agachava no corredor do hospital com cólicas de dor e de tristeza. E o que aceitou operar falou, eu não sei se ele sai vivo, e eu não sei se ele sai com o intestino. E eu curvava ali, Deus, ele saiu vivo e saiu com o intestino. Não pôs nem a bolsinha, você acredita? 15 litros de soro para lavar o menino que estava com o intestino perfurado. Mas a minha oração o tempo todo era, Deus, seja como for, sustente a fé dele. Se ele sair sem intestino, se ele sair com bolsa de colostomia, sustenta meu filho, não deixa meu filho blasfemar contra o Senhor. Você confia em Jesus para quê? Jesus não prometeu como o diabo sugeriu para o próprio Jesus, quando Jesus estava lá sendo tentado. Pula lá do prédio, e os anjos, Deus dará ordem aos seus anjos. Confia em Jesus, sobe lá no topo do shopping, pula, confiando em Jesus, vai lá. Jesus não prometeu enviar anjo de paraquedas para ninguém. Mas Ele prometeu salvar sua alma do inferno. E nesse caminho, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Seja uma doença de Crohn incurável, seja um câncer curado, porque Deus cura, e Deus não cura. Até o dia em que teremos o corpo glorificado. E aí sim a cura será perfeita. Então, Paulo está dizendo, você tem fé, você tem esperança
que a palavra de fato revela e oferece, fala, e essa vida cheia de fé e de esperança produz amor. Essa é a igreja que você quer, onde os crentes bebem da fé que uma vez por todas foi entregue ao povo santo. Uma igreja que busca a esperança do Evangelho, porque gente assim vai amar de verdade. E se não tem amor, aprendeu tudo errado, ou não conheceu coisa alguma. E aí essa expressão vibrante e equilibrada de cristianismo por parte dos tessalonicenses, Paulo vai dizer no verso 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionamos constantemente vocês nas nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos sua fé operante, seu trabalho fiel, fé operante. Não é só de doutrina, mas é doutrina que te faz fazer. O amor deles frutificava na forma de trabalho diligente. Verso 3, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja saudável, ela é cheia de fé, esperança e amor, mas tem mais. Ela é cheia da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nutre essa fé e esperança. Lembra que eu falei isso? Olha o verso 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Como assim, Paulo? Como é que você tem tanta certeza de que Deus ama os tessalonicenses e escolheu os tessalonicenses? Sabe por que eu sei que Deus ama e escolheu vocês? Porque quando eu preguei o Evangelho, eu não fiz apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo... Que poder é esse? Olha o poder. Paulo vai qualificar esse poder. Visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Esse é o poder do Espírito. Dar a você a certeza de que a palavra que está sendo pregada é verdade, e você abraça isso com fé, com esperança, e quando você menos espera, você está vivendo uma vida cheia de amor. Pastor, como é que eu sei que Deus me ama? Que Deus me escolheu? A palavra de Deus está fazendo sentido para você. Você está aprendendo, você está discernindo. Você está abraçando como verdade o que está sendo lido, o que está sendo pregado. Isso é prova de amor. Os incrédulos ouvem e se endurecem, porque olha só, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. É o mesmo sol. Um dia eu terminei de pregar, veio um casal, a mulher chorando e o homem de cabeça baixa. Nunca os tinha visto na vida. E eu lá na porta, me despedindo. A mulher me abraçou e, pastor, muito obrigado, que palavra. O marido dela praticamente empurrou ela de mim assim. E virou para mim e falou assim, bem alto. Quem estava ao redor escutou. Nunca ouvi tanta besteira na minha vida. Eu pus a mão sobre o ombro dele e falei, que o Senhor te abençoe e te guarde. Casal, o sol amoleceu a cera do coração da mulher, endureceu o barro do coração do homem. Nunca mais os vi. Como é que eu sei que Deus me ama, pastor? A palavra de Deus não está endurecendo seu coração. Está te amolecendo. Você está entendendo. Você está amando. Você está aumentando fé, esperança. Você está conseguindo amar, pedir perdão.
perdoar. Isso é prova de amor. Você quer uma igreja assim, que a palavra é pregada, que se fazem orações, o Espírito age com poder e pessoas vão sendo salvas, edificadas. E Paulo continua no verso 5: e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, o Evangelho, porque o Evangelho traz sofrimento também, sabia disso? Vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplos para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Palavra de Deus sendo pregada, recebida. Olha o capítulo 2, verso 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem de Deus, vocês não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas receberam as palavras que pregamos como palavra de Deus, o que sem dúvida são, e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. É isso que você quer? Uma igreja que te prega a palavra na unção e no poder do Espírito. O Espírito vai te dando entendimento e compreensão. As pessoas vão recebendo a palavra, não como palavra de homens, mas de Deus, que de fato é. E você continua a crescer, sem sequer lembrar do que o bispo Rubem pregou domingo passado. Porque tem gente que tem um descaramento de dizer assim, mas a gente esquece que o senhor pregou. Aí a pergunta que eu faço é: o que você comeu no almoço domingo passado? Bom, não lembro. Falei, pronto. Você está em pé aqui por causa do que você comeu domingo passado, sábado passado, sexta passada. Você não lembra, mas te nutriu. Criou raiz, produziu saúde. Você não tem que lembrar de tudo exatamente como foi. Se no momento em que você esteve aqui, você recebeu com fé, com esperança. É Paulo que está dizendo isso, capítulo 2, verso 13. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Os que se mantêm crendo no que está sendo ensinado. Você não vai lembrar de tudo, mas te alimenta e te sustenta. Eu vou parar por aqui, amanhã a gente vai continuar. Hoje, o que eu quero que você carregue daqui é o que Paulo escreveu até o verso 7. Uma igreja cheia de fé, cheia de esperança, cheia de amor, que recebe com fé a palavra que é pregada, porque sabe que vem de Deus, não de homens. A Bíblia é aberta, a Bíblia é lida, a Bíblia é ensinada no poder do Espírito. Vidas vão sendo transformadas. Cristo Jesus vai sendo exaltado. Oremos. Pai querido, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e multiplique no coração e na alma do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com paz.